Olá, amante do terror. O filme do Five Nights at Freddy's vale a pena assistir? Eu vou dar minha opinião sincera baseada na minha experiência assistindo essa obra cinematográfica e dizer pra você o que eu acho, se vale ou não. Claro, sem spoilers. Primeiramente, antes de tacarmos pedra no filme, primeiro vamos entender qual é a sua proposta, o que ele tem pra apresentar, qual é a sua intenção quanto ao público. Eu já vou te dizer logo de início que se você espera uma obra que trará toda a história original de FNAF em um único filme, ou mesmo metade, um terço, um quarto da história de Scott Cawthon, sinto muito, mas você vai se decepcionar. A proposta desse filme não é lhe mostrar qual é o enredo de toda a série de livros e jogos lançados por Scott Cawthon, e sim contar uma nova história de um universo completamente diferente, porém baseado na história de Scott Cawthon. Ou seja, os elementos principais estão de fato presentes nele. Por exemplo, os personagens do primeiro jogo, Freddy, Chica, Bonnie, Foxy e Mike, o guarda noturno. E também tem o outro que eu não vou falar por não saber se seria spoiler ou não. Não entre na sala de cinema esperando ver uma resolução de toda a linha do tempo da história de FNAF, porque, de novo, você vai se decepcionar. Até porque, vamos ser sinceros, toda a história dessa saga é uma bagunça. Nada se conecta com nada. E quando algo se conecta com algo, automaticamente outra coisa deixa de fazer sentido. Um ótimo exemplo é a tal da mordida de 87, que virou a mordida de 83, e a de 87 mesmo ficou como um mistério não resolvido até os dias atuais. Nem se sabe se realmente aconteceu, ou se simplesmente ficou apagada da história. E a cada jogo, a cada livro e a cada comic, surge o conceito novo. Até porque o conceito de Remnant não existia até alguns anos atrás. Vem cá. Você acha mesmo que conseguiriam colocar tudo isso em um único filme? Teria que ser, no mínimo, uma trilogia para explicar tudo, e ainda assim, acho que tá pouco. Mas vamos continuar. Mesmo sendo uma história paralela, você pode esperar muitas surpresas assistindo ele. E vai por mim, se você é um fã de Five Nights at Freddy's, você pode gostar ainda mais desse filme. E por quê? Porque ele está recheado de referências dos livros e jogos. Os fanservices estão por todos os lados. Pode até ser difícil você captar todos. Easter eggs é o que não falta por aqui. O que quer dizer que esse filme foi feito para agradar principalmente os fãs da saga. Mas mesmo se você não for um e não captar todas as referências, ainda assim, acredito que possa ser um filme divertido para você, porque ele consegue te surpreender intercalando entre o terror e a comédia. Teve cenas lá que me pegaram completamente desprevenido pela quebra de expectativa, pois ele constrói o cenário e o desconstrói de uma forma tão abrupta que a sua reação pode ser rir, ficar confuso e tentando entender o que está acontecendo. Mas sem dúvidas, uma das coisas que eu mais gostei desse filme foi o fato dos produtores terem escutado os fãs da franquia, pois além de colocarem diversas referências, também colocaram aquela música no final, que eu não vou dizer qual é, vai ter que assistir pra saber. Mas se você acompanha FNAF desde o 1, vai saber do que eu tô falando, e vai se arrepiar igual a mim no cinema. Pode crer. Porém, contudo, todavia, não é só de elogios que esse filme é feito. Também tem coisas que eu não gostei, e querendo ou não, também tenho que falar esses pontos para que seja justo. A falta de sangue me incomodou um pouco, porque querendo ou não, FNAF é uma série que tem muitas mortes, mortes brutais, que podem até mesmo ser consideradas como gore. Oi, tio. Os meninos me deixaram aqui fora. Pode me ajudar? Pra quem não sabe, o que é gore é basicamente uma cena visceral, com órgãos, vísceras, tripas e sangue voando pra todo lado, que causa até um embrulho no estômago dependendo de quem vê. Dois ótimos exemplos disso são a morte da criança lá do FNAF 4 e a morte do William Afton no FNAF 3. A criança teve a sua cabeça literalmente esmagada pela boca de um animatrônico. Foi sangue pra todo lado. Os miolos travaram o mecanismo do robô, e o choque de todos ali presentes também é evidente. Mesmo sendo só uma cena de pixels, tudo isso fez com que se tornasse uma cena marcante. William Afton, vulgo Homem Roxo,
estava fugindo das almas das crianças mortas, as 5 crianças desaparecidas. Ele tentou se esconder dentro do traje de Spring Bonnie, mas deu um problema com o sistema de molas desse traje, e ele acabou tendo seu corpo todo perfurado abruptamente pelas travas, criando uma poça de sangue ao seu redor, retornando como Springtrap. Porém, no filme, toda essa violência gráfica simplesmente não existe. Quer dizer, ela existe, mas não é tanto quanto estávamos esperando. É bem fraca. E não é nem por sermos sociopatas sádicos que gostam de ver sangue. É porque esse elemento tá presente na franquia. E ela ficar de escanteio aqui deixou um pouco a desejar. Não era necessário ser nível Terrifier, mas poderia ser nível, sei lá, It, a coisa. Mas é entendível essa questão, até porque quanto mais violência, maior a faixa etária do filme, o que significa um público menor, que significa menos bilheteria e menos vendas de bonecos. Um outro ponto que me incomodou é a velocidade com que os eventos se passam. Para você ver, mesmo não trazendo a história original, ainda assim tiveram que acelerar muito dos eventos para que se encaixassem em 2 horas de duração. O resultado foi que algumas partes do enredo do filme ficaram tão aceleradas que não tiveram todo o impacto que deveriam ter. Não vou falar quais eram, mas não precisa ser um cinéfilo para perceber isso também quando ou se você for assistir. Um evento acontece em seguida do outro e acabam se atropelando, podendo até mesmo deixar quem é fã confuso. Se bem que a história original já tem fatos que se atropelam e se anulam, então não dá pra pegar muito no pé do filme nesse quesito. E os personagens? Bom, não vou falar que eles têm uma profundidade de fazer você se importar com eles. Na verdade, os animatronics acabam tendo mais personalidade do que os humanos em si. Não sei se isso é por conta do efeito de ser fã, mas eu gostei mais da participação deles como antagonistas. Mas falando dos humanos... Bom, como eu disse, eles não são tão interessantes assim, pelo menos pra mim. A motivação do protagonista pra mim foi bem tosca, sem sentido, e em algumas partes ele consegue ser bem detestável. Ela nem mesmo é justificável, porque mesmo se ele descobrisse o que ele queria, ele não conseguiria fazer absolutamente nada com a informação. Os jumpscares desse filme também são bem fracos, o que sinceramente me decepcionou bastante. Eu detesto jumpscares em filmes de terror. Acho que eles são um artifício barato para tentar causar medo, quando na verdade só causa a raiva do diretor. Não me leve a mal, um jumpscare aqui ou ali é até divertido, mas quando ele se estende por todo o filme fica maçante e irritante. Mas eu sinceramente estava esperando jumpscares no filme do FNAF, porque o terror dos jogos é puramente baseado no medo de tomar um susto do nada. Mas aqui, o jumpscare mais tenebroso é... Então isso me decepcionou. Mas, tirando isso, é um filme divertido que consegue prender a sua atenção do início ao fim. Ainda mais se você acompanhou ou acompanha a franquia desde o início e presenciou as diversas teorias malucas e tentativas falhas de contar a história original, mesmo tendo tão pouco material para isso. Minha nota para ele é 6, tirando todo o fanservice e a puxação de saco por eu gostar da franquia. É um filme mediano, porém agradável, e que definitivamente vale a pena ir assistir. Isso, pelo menos, na minha opinião. E se você já assistiu, deixe aqui nos comentários, mas por favor, evite spoilers, senão algo terrível vai acontecer.